Oi, gente, e agora nós vamos dar continuidade com um assunto. Deixa eu só arrumar minha luz aqui de novo. Pronto. Com um assunto que muito tem se visto, né, falar, que é o nosso sistema imunológico, que é bastante importante, né, para o funcionamento, o bom funcionamento do nosso corpo, é o que nos traz imunidade. E agora, nesse período de pandemia, diante dessa doença, né, da Covid-19, a gente tem ouvido falar constantemente no sistema imunológico, né? Mas o que é esse sistema imunológico? Vamos começar? Então, o sistema imunológico, ele também é chamado de sistema imune, né? Ele garante a proteção do nosso corpo, evitando que essas substâncias estranhas e patógenos são as doenças, né? Os vírus, as bactérias, afetem negativamente a nossa saúde. Esse sistema, ele envolve uma série de células e órgãos que funcionam em conjunto com uma grande barreira de proteção. Então, ele é formado, né, no nosso corpo com essa finalidade de nos proteger de infecções decorrentes de diversas patologias, e ele traz respostas imunológicas quando o nosso corpo entra em contato com essas substâncias patógenas. A capacidade do nosso corpo de proteger-se contra esses agentes é chamada imunidade. Então, a imunidade está muito ligada também à nossa maneira de viver, né? A nossa alimentação, a prática de atividade física, a uma vida saudável. Tudo isso é o que traz imunidade para a gente. Um bom sono, um bom descanso, como é que eu posso dizer para vocês? Uma vida emocional equilibrada, procurar manter sempre o corpo em bom funcionamento, fazer atividade física. Então, tudo isso é a soma de vários fatores saudáveis, é o que proporciona, né, imunidade para nós, para o nosso corpo. A imunidade, ela pode ser classificada em inata e adquirida. A inata, ela apresenta uma resposta maior, mais ampla, e os indivíduos, eles já nascem com esses mecanismos de imunidade inata. Na segunda, né, que é a adquirida, a resposta, né, ela é mais específica, ela é para aquele determinado agente causador da doença. E o indivíduo, ele desenvolve durante a sua vida. Eu vou logo exemplificar para vocês que uma dessas imunidades, né, um exemplo dessa imunidade adquirida, e o exemplo melhor e maior que a gente tem é a vacina, né? A gente toma cada vacina para determinada doença, para evitar determinado patógeno atinge o nosso corpo. Então, é um exemplo maravilhoso de imunidade adquirida. Então, tá aí uma figurinha, né, do sistema imunológico, como ele age no nosso corpo, impedindo, né. E aí a gente vai falar um pouco das barreiras físicas. A pele é a nossa principal barreira. A sua superfície lipofílica é constituída de células mortas e ricas em queratina, uma proteína fibrilar que impede a entrada desses micro-organismos, né? As secreções ligeiramente ácidas e lipídicas das glândulas sebáceas e sudoríparas criam um microambiente cutâneo hostil para o crescimento excessivo de bactérias. Então, nesse meio, as bactérias não conseguem se desenvolver por muito tempo, elas logo morrem. O ácido gástrico, é uma poderosa defesa também contra a invasão, né, das bactérias do intestino. Poucas espécies são capazes de resistir ao nosso baixo pH e enzimas que são destruidoras, né? Elas existem no nosso estômago, então para nós elas não fazem nenhum mal. Mas para patógenos que tentam adentrar naquela estrutura, o baixo pH e as enzimas que são do nosso próprio organismo, eles matam esses patógenos, a maioria deles, né? A saliva, né, e as lágrimas, elas também contêm enzimas bactericidas, como a lisozina, que destrói a parede celular de certas bactérias. No intestino, as numerosas bactérias da flora normal competem com potenciais patógenos, né, por comida e locais de fixação, diminuindo a probabilidade desses últimos se multiplicarem.
Então, em número suficiente, né? Porque eles podem até se multiplicar, mas não em número suficiente para causar a doença. É por isso que o consumo de demasiados antibióticos orais pode levar à depressão da flora benigna normal do intestino. Por isso que não é bom tomar antibiótico sem prescrição médica. Não é bom, não. Não é recomendado, não é o certo. É proibido tomar antibiótico sem a recomendação médica, sem a prescrição. Porque a tomada desse antibiótico, ela pode retirar a flora benigna, a flora do nosso intestino, fazendo com que da próxima infecção que a gente tenha, o intestino já esteja, digamos assim, fraco e não consiga mais combater aquelas bactérias. E aí elas vão só ficando cada vez mais fortes naquele local. O muco é outra defesa. Revestindo as mucosas, ele sequestra e inibe a mobilidade, né, desses corpos invasores, sendo a sua composição também hostil para diversos micro-organismos. O sistema imune, ele é capaz de diferenciar as células do próprio corpo daquelas que são invasoras, o que garante eficiência na defesa do organismo. Entretanto, em algumas situações, ele pode reagir contra o nosso corpo. Nessas situações, desencadeamos doenças autoimunes, que são doenças que, às vezes, na maioria das vezes, são descobertas tardiamente, sem cura, porque as nossas próprias células estão destruindo as células do nosso corpo. Então, no nosso organismo, a gente tem uma briga, né, das nossas células se autodestruindo. Então, vamos falar um pouquinho dos leucócitos, que são responsáveis pelas principais ações de defesa do organismo, também chamados de glóbulos brancos. São produzidos na medula óssea e migram para várias partes do corpo, né, através dos vasos sanguíneos, e quando a medula produz poucos leucócitos, uma situação conhecida como leucopenia, deixa o organismo mais suscetível às infecções. Tá aí uma figurinha dos leucócitos. E os neutrófilos, né? É um grupo de células muito grande, né, responsáveis pela fagocitose das partículas estranhas. Elas se destacam por serem células mais numerosas entre os leucócitos, né? Então, lá entre os leucócitos existem os neutrófilos. Eles são os que mais existem, os que existem em maior quantidade. Os eosinófilos têm papel bastante importante também para as infecções parasitárias e processos alérgicos, né? Eles são as células de defesa. Os basófilos também atuam em processo alérgico e liberam heparina no sangue, uma substância que é anticoagulante. Lembrando que essa heparina ela é disposta para a gente tanto no nosso organismo quanto de forma sintética, quando a gente necessita de um anticoagulante, geralmente em situações pré ou pós-cirúrgica, a gente faz uso dessa heparina, porque às vezes não só a heparina que é presente no nosso organismo dá conta, então a gente faz uso dela sintética. Os monócitos também realizam fagocitose, sendo chamados de macrófagos, quando invadem as regiões infectadas. Os linfócitos eles podem ser classificados como B e T. Acho que vocês já ouviram muito falar desse linfócito B e linfócito T. Então, os linfócitos B, eles se diferenciam em plasmócitos, células, né, que são responsáveis na produção dos anticorpos. Os linfócitos T, por sua vez, eles dividem-se em duas categorias, CD8 e CD4. Os linfócitos T, CD8, eles matam as células infectadas. E os CD4 atuam ativando outras células, como os linfócitos B. Então, é bem fácil de entendimento. Para saber mais sobre essas importantes células do sistema imune. Então, vamos lá, continuar. Então, vamos continuar com o sistema respiratório, né? O sistema imune eu dei uma pincelada para vocês vão encontrar mais na apostila. Então, vamos partir para o sistema respiratório. O sistema respiratório é um conjunto de órgãos que é responsável pelas trocas gasosas entre o organismo dos animais e o meio ambiente, ou seja, a hematose pulmonar, essa troca de gás, viu? A gente chama de hematose, possibilitando a respiração celular. Então, aqui tem uma figurinha para vocês, né, mostrando os principais órgãos do sistema respiratório. O sistema respiratório ele é composto por um par de pulmões e por vários ductos por onde o ar circula, né? Como as cavidades nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Ao inspirarmos,
O ar, ele entra pelas nossas narinas, né? Essas cavidades, elas são revestidas por camadas de células que protegem e produzem um muco que escorre continuamente para a garganta, onde é engolido juntamente com a nossa saliva. Esse muco ele é produzido por células. Essas células umedecem as vias respiratórias, além de funcionar também como um filtro que retém partículas sólidas e bactérias que se encontram suspensos no ar. Ainda nas cavidades nasais, há células especializadas na percepção, né, dos odores, que a gente sente, maus cheiros e cheiros também. Então tá aí a estrutura nasal, né? Então, após passar pelas cavidades nasais, o ar chega à faringe, que é um canal comum ao tubo digestório e ao sistema respiratório. E logo depois, a laringe, que é um tubo protegido por peças cartilaginosas, onde encontramos, né, as cordas vocais. Logo na entrada da laringe, encontramos uma estrutura conhecida como epiglote, que funciona como uma válvula, impedindo que as substâncias que engolimos penetrem nas vias respiratórias. Então, ela também tem aquela estrutura de válvula, causando engasgamento. Ela nos protege desses engasgamentos. Então, logo abaixo da laringe, nós encontramos a traqueia, que é um tubo de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, com paredes reforçadas por anéis cartilaginosos. A gente já falou sobre as cartilagens, cuja função é manter a traqueia sempre aberta. A traqueia ela se divide em dois tubos chamados de brônquios, né? Também que são protegidos por esses anéis cartilaginosos. Os brônquios eles se ramificam para o interior dos pulmões, sendo chamados de bronquíolos. Encontramos eles, né, em pequenas bolsas chamadas de alvéolos pulmonares. Então, lá no interior dos brônquios ficam aquelas bolsinhas e fica cheia de alvéolos. Acho que eu coloquei a figurinha para vocês, coloquei. Então, a traqueia, brônquios e os bronquíolos são revestidos por epitélio ciliado, que é rico em células produtoras de muco, que aderem a partículas de poeira e bactérias que se encontram presentes no ar que respiramos. Então, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, tá aí, ó, a figurinha da nossa laringe, traqueia e os brônquios, e logo abaixo os bronquíolos. Vou acelerar um pouquinho, senão não dá tempo a aula toda. Os pulmões, eles são estruturas esponjosas que medem 25 centímetros de altura e pesam aproximadamente 700 gramas. São localizados, né, dentro da caixa torácica. Os pulmões, eles são revestidos por uma membrana dupla chamada de pleura. No interior dos pulmões, nós encontramos cerca de 600 milhões de alvéolos pulmonares, que são pequenas bolsinhas com paredes muito finas, né, envolvidas por uma rede de capilares. Já falei anteriormente dos capilares. É através desses capilares que ocorre a hematose, que é a troca gasosa, processo que o gás oxigênio presente no alvéolo difunde-se para capilares sanguíneos, penetrando as hemácias. Então tá aí a figurinha, né, do que é esses alvéolos, dos bronquíolos, do brônquio, né, e do pulmão, de um pulmão, são dois. Então, o ar nos nossos pulmões ele é renovado continuamente. Assim, há gás oxigênio nos capilares sanguíneos que revestem os alvéolos pulmonares. Só um minutinho. Essa constante renovação de ar é chamada de ventilação pulmonar e ela depende da ação dos músculos intercostais que ligam as costelas entre si e do diafragma, que é uma membrana muito resistente que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Vou mostrar essa importante estrutura para vocês na aula prática, viu? Diafragma. Quando inspiramos o ar, no processo de inspiração, ocorre a contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, sendo que o diafragma, abaixo das costelas, sobem, aumentando dessa forma o volume dessa caixa torácica e forçando o ar a entrar nos nossos pulmões. Isso a gente sente continuamente quando a gente pratica esse exercício. Então tá aí, ó, o músculozinho do diafragma quando inspiramos e expiramos. Então, ele apresenta órgãos especializados, né?
O sistema digestório, esqueci de dizer para vocês, o sistema digestório aqui, ele apresenta órgãos especializados, né, na quebra dos alimentos, em partículas menores, no aproveitamento desses nutrientes que são presentes nos alimentos que a gente consome. Esse sistema também é responsável por eliminar o que não foi digerido, então o que a gente não necessita, a gente elimina. Os órgãos do nosso sistema digestório. O sistema digestório humano ele é formado pelo trato gastrointestinal, que é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Associados a estes órgãos, temos as glândulas acessórias, né, que também são chamadas de glândulas associadas, que são as glândulas salivares, lembrando, glândulas salivares, fígado e pâncreas. Essas três estruturas, gente, são glândulas acessórias. Então, tá aí, ó, os órgãos, né, as glândulas associadas. Lembrem-se que são 3, é mais fácil lembrar o menor número, né? São 3 glândulas associadas, pâncreas, fígado e salivares. E o resto faz parte do sistema gastro. A boca, né, o processo de digestão se inicia na boca. O alimento ele sofre a ação dos dentes, que atuam garantindo que os alimentos sejam cortados, triturados e amassados. Então, essa etapa mecânica ela é realizada na digestão, é a digestão mecânica, né, que os dentes realizam. O alimento ele se torna menor, garantindo a melhor ação dessas enzimas que são presentes na nossa boca. Na boca também atuam as glândulas salivares, como a gente citou, que são glândulas associadas, que são as glândulas acessórias, né, desse importante sistema. Essas glândulas são responsáveis pela secreção da nossa saliva, a qual atua na digestão química. O alimento ele é triturado, misturado, né, junto com a saliva e forma um aglomerado que a gente chama de bolo alimentar. Então, a língua ela também é uma estrutura muito importante que está presente na boca, sendo que ela é responsável por ajudar o alimento a se misturar com a saliva e mover esse bolo alimentar lá para o fundo da cavidade oral, para que esse alimento ele seja deglutido. Após sair da cavidade oral, esse alimento ele segue diretamente para a faringe. Lá na faringe, ela é uma estrutura comum, ela tanto faz parte do sistema digestório como faz parte do sistema respiratório. A gente já até citou ela lá no sistema respiratório. Esse órgão ele abre-se na traqueia, como também no esôfago, e o alimento ele segue para o esôfago. O esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar ele seja levado por meio de contrações de musculatura lisa até o estômago, também musculatura lisa. O esôfago ele apresenta cerca de 25 centímetros de comprimento e o bolo alimentar leva cerca de 5 a 10 segundos para passar por todo o órgão e chegar no estômago. Então tá aí uma figurinha bem de fácil entendimento para que vocês percebam a estrutura do sistema digestório. Então, aqui o estômago é um órgão que se caracteriza por ser uma porção dilatada do nosso trato digestivo e está localizado inferiormente ao diafragma. Este órgão ele pode ser dividido em cárdia, fundo, corpo e porção pilórica. A cárdia ela é localizada na transição entre o esôfago e o estômago, é logo mais acima, mais superior, né? O fundo é a porção superior, né, em forma de cúpula. O corpo é a porção central, como diz o nome, e que ocupa a maior parte do estômago, né? E a porção pilórica, né, é a área mais estreita, lá onde está terminando o estômago. Então, observa-se a liberação de uma substância denominada suco gástrico no estômago. E o alimento ele permanece no estômago por cerca de 2 a 6 horas, dependendo também muito do alimento, né? O intestino delgado, ele é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento. É nele que a maior parte dos processos de digestão acontecem, né? O intestino delgado é dividido em 3 porções, duodeno, jejuno e hilo. Eu quero que vocês estudem essas 3 porções bem detalhadamente, porque eu vou falar delas também nos exercícios. Então, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado, apresenta cerca de 25 centímetros e é onde ocorre, né, a junção do quimo e as secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado. Essas secreções são o suco desculpa, gente, enrolou total aqui a língua. Então, essas secreções são o suco pancreático, a bile e o suco intestinal ou suco entérico.
No duodeno ocorre a maior parte da digestão, né? Estando em outras partes do intestino delgado relacionadas principalmente com a absorção dos nutrientes. Após sair do duodeno, o produto do processo digestivo segue lá para o jejum, que apresenta cerca de 2,5 metros de comprimento. Percebam quão grande é o nosso intestino. E segue lá para o ilho, que possui cerca de 3,5 metros. Então é enorme, gente. Não sei como é que o nosso intestino cabe dentro do nosso corpo. Só que vocês, acho que eu já mostrei a figura para vocês de como, vou mostrar no próximo slide, como ele é todo compartimentado dentro do nosso corpo. Então, o intestino delgado ele apresenta também função de absorver os nutrientes. Nesse órgão se observa a presença de dobras, que são chamadas de vilosidades. Nas células das vilosidades, observa-se ainda várias dobras microscópicas, que são chamadas de microvilosidades. Essas dobras garantem um aumento da superfície, contanto, proporcionando desse modo um aumento na taxa de absorção. Então, aqui é a figurinha que eu disse que eu ia mostrar para vocês, de como é enorme, mas de como ele consegue se adaptar ao nosso corpo, né? Então, o intestino grosso é a porção final do sistema digestório, formado pelo seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide e o reto. Esse intestino, quando comparado ao intestino delgado, ele se apresenta muito menor. Ele só tem cerca de 1,5 metro. Então, é bem menor mesmo, né? Apresenta importantes funções no processo digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal e reabsorção da água, processo em que se iniciou lá no intestino delgado. É no intestino grosso, então, que as fezes são formadas, no reto, né, que são eliminadas. Então, o reto termina em um estreito canal anal que se abre no ânus. Então, antes do ânus vem o reto, onde aquelas fezes, depois de formadas, seguem nesse canal. E é pelo ânus que as fezes, né, são finalmente eliminadas para o meio externo. Então, aqui tem a figurinha do reto. Logo depois do reto tem o canal do ânus para que as fezes sejam eliminadas. Então, gente, até a próxima aula. Eu volto já já com mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau.